Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Réus condenados por duplo homicídio em Canoinhas somam mais de 230 anos de cadeia. O município de Canoinhas prevê déficit de R$20 milhões com salários de professores em 2022, segundo o vereador. Crise na educação em Canoinhas leva a pedido de demissão da secretária. CAPS está há 4 meses sem atendimento psiquiátrico. Unidade prisional passa a se chamar Presídio Regional. E ainda, licitação para a reforma da SC 477 prevê pontos com terceira faixa e deve ser lançado no mês que vem. Estes são os destaques do Semana J+ de hoje. Fique com a gente! Uma boa notícia, caiu consideravelmente o número de casos ativos de Covid-19 nesta semana no Planalto Norte. Agora são 2.030 casos identificados, 700 a menos do que computamos na semana passada. Caiu também o número de mortos. Nas 2 primeiras semanas de fevereiro, foram 8 em cada semana. Na semana passada, foram 5 óbitos e agora, nesta semana, 3 mortes registradas. Vamos ao mapa. Porto União tem 372 casos ativos de Covid-19, computou mais uma morte nesta semana, chegando a 101 óbitos. Irineópolis tem 114 casos ativos e 15 mortes desde o início da pandemia, nenhuma registrada nesta semana. Com 258 casos ativos, Canoinhas registrou mais uma morte nesta semana, chegando a 161 óbitos desde o início da pandemia. Bela Vista do Toldo tem 122 casos ativos de Covid e 6 mortes desde o início da pandemia, nenhuma morte registrada neste ano. A exemplo de Major Vieira, que também segue com 8 mortes, nenhuma registrada neste ano, e tem 39 casos ativos de Covid. Três Barras tem 81 casos ativos e 73 mortes computadas desde o início da pandemia, nenhuma nesta semana. Monte Castelo tem 27 casos ativos de Covid e 26 mortos desde o início da pandemia, nenhuma registrada nesta semana. Papanduva, 75 casos ativos e 53 mortes, nenhuma registrada nesta semana. Mafra diminuiu pela primeira vez neste mês de fevereiro da linha dos 1.000 casos ativos e tem agora 942. São 138 mortes registradas desde o início da pandemia, uma nesta semana. Itaiópolis, que segue com 54 mortos, não divulga dados da pandemia desde o começo do ano. E a Secretaria de Estado da Saúde alerta que o número de casos confirmados de Covid em crianças menores de 12 anos não para de crescer. De acordo com o levantamento realizado pela DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, em janeiro e fevereiro deste ano, foram confirmados 21.357 casos de Covid em crianças. Já nos meses de novembro e dezembro do ano passado, foram registrados apenas 1.631 casos na mesma faixa etária. Isso quer dizer um aumento de 1.209% nos casos confirmados da doença em menores de 12 anos em Santa Catarina. O maior número de casos em crianças desde o início da pandemia. Lembrando que todas as cidades da região estão disponibilizando a vacina para crianças acima de 5 anos. E falando em vacina, nessa semana a Assembleia Legislativa rejeitou um projeto de lei que não tornava obrigatório o passaporte da vacina em Santa Catarina, que é a exigência, que alguns lugares fazem para que você possa ingressar, ou seja, tem que ter a carteirinha da vacina em dia. O motivo é muito simples, é que não existe uma lei que obrigue o passaporte da vacina em Santa Catarina, logo exige quem quer. Se a pessoa tem um estabelecimento, ela pode simplesmente não querer receber quem não está vacinado, aí é de livre escolha de cada um. Mudando de assunto, mas dentro da saúde, o médico que atende aos 13 postos do interior de Canoinhas ouviu os apelos do município e voltou atrás da ideia de se licenciar sem remuneração. O anúncio do médico tinha provocado preocupação, inclusive nos vereadores na semana passada. Com a desistência do profissional, o atendimento médico no interior segue normal, conforme a assessoria de imprensa do município. Enquanto isso, está em trâmite interno a criação de 3 cargos de médico do Estratégia de Saúde da Família, ESF, para o interior do município. E o Centro de Atendimento Psicossocial CAPS de Canoinhas está há 4 meses sem prestar atendimento psiquiátrico. Nessa semana, ocorreu um encontro com vereadores na Câmara de Canoinhas e alguns pacientes expuseram a situação. Atualmente, o CAPS possui mais de 500 prontuários abertos, mas faltam, além do médico psiquiátrico, psicólogos e técnico em enfermagem.
As 2 profissionais que atuavam nessas funções encerraram seus contratos. O município admite o problema e diz que está trabalhando para contratar novos profissionais para trabalharem no CAPS. É importante dizer, né, que um profissional psiquiatra é bastante raro aqui na nossa região, especialmente que aceite trabalhar pelo SUS. Uma boa notícia para você que mora em Iliniópolis. Começou a tomar forma nessa semana a edificação do quartel dos bombeiros. Foi lançada a pedra fundamental com a presença de autoridades. Com 287 metros quadrados, a nova estrutura atende ao antigo anseio da população e representa um investimento de R$ 553 mil. E a semana foi marcada pelo maior julgamento da história recente de Canoinhas. O Tribunal do Júri da Comarca de Canoinhas foi palco do maior julgamento em número de réus da história recente. No banco dos réus, 7 jovens acusados de planejar e executar 2 homicídios, além de ocultar os cadáveres de Luiz Henrique Padilha dos Santos, de 20 anos, e Jairo Adriano Smicarts Filho, de 15 anos, alvejando-os com um tiro na região da cabeça em 2020. As primeiras 4 horas de um dos maiores julgamentos da história da comarca de Canoinhas foi marcada pelo depoimento de policiais que participaram ativamente da investigação do duplo homicídio. O policial Damasceno, que faz parte da inteligência na investigação de homicídios, relatou que a causa do assassinato tem ligação direta com a guerra entre 2 facções que disputam o território para o tráfico de drogas no estado de Santa Catarina, o PGC e o PCC. Segundo o Ministério Público, todos os réus tinham ligação com a facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense, o PGC, que trava uma disputa por território com o PCC, Primeiro Comando da Capital, outra facção criminosa que vem tentando se fixar em Canoinhas e região. De acordo com as denúncias, as vítimas revelaram ser simpatizantes do PCC em uma janta em um local conhecido como Casa do Tio Bilila. Contudo, não se sabe onde aconteceu a execução dos jovens, que só foram encontrados em uma cova rasa próximo à ponte sobre o rio Canoinhas. Na oitiva das testemunhas de acusação, Jennifer de Agostinho, conhecida como Maléfica, foi apontada como disciplina geral do grupo na região. De acordo com o posto, nenhum crime poderia acontecer sem o consentimento dela. 5 dos acusados negaram qualquer participação no crime. Outros 2 confessaram participação. Danilo Henrique dos Santos, chamado de Aniquilador, disse que matou os 2 sem ajuda de ninguém. Já William da Silva confessou ter enterrado os 2 meninos como forma de quitar dívidas que tinha com os traficantes. Durante os debates da acusação e da defesa, a discussão ficou acerca do réu Giovanni Eduardo Oziani. Na alegação da defesa, não havia provas suficientes para condená-lo. A acusação alegou que o réu havia emprestado seu veículo a Igor Gabriel, mais conhecido como Gordinho, para realizar uma missão. Contudo, não havia provas suficientes de que Giovanni participou diretamente do duplo homicídio. O Tribunal do Júri, qualquer crime que tenha comoção social, ele tem relevância de julgamento, né? Não somente o crime organizado, mas todo o crime que faça um sentido dentro do tecido social. Então, aquilo que for análogo à sociedade, ela tem que ser julgado e, se provado com provas suficientes dentro do processo, deve os réus serem condenados, né? Do contrário, deve os réus serem absolvidos. Depois de 18 horas de julgamento, a sentença foi lida pelo juiz Eduardo Vidal. Eu alcanço a pena definitiva de 46 anos de exclusão pelo crime do artigo 121, parágrafo 2º, 1, 3 e 4, por 2 deles, que são os homicídios, para Andrei Alves Godoy. Para Igor Gabriel Conceição Schmidt, a pena de 44 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, por cada um pelos 2 homicídios. Para o Danilo Henrique dos Santos, a pena de 35 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias de multa, pelos crimes pelos quais foi condenado. Com relação ao Ismael Soares Fragoso, a pena de 46 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão e 37 dias de multa. Com relação ao Giovanni Eduardo Oziani, a pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 13 dias de multa. Com relação a Jennifer de Agostinho, a pena de 49 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão e 30 dias de multa, pelos crimes pelos quais foi condenada. E com relação ao William da Silva, a pena de 6 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão e 35 dias de multa,
por todos os crimes. 5 réus cumprirão pena em regime fechado. Giovanni e William da Silva poderão recorrer no regime semiaberto. Com relação à detração, que é o desconto do tempo de prisão provisória e na pena, eu digo que o tempo de prisão provisória não interfere na fixação do regime, mas quanto ao acusado Giovanni, de plano, eu observo que permaneceu preso por período suficiente à progressão ao regime aberto. E lá na frente, vou determinar a expedição de alvará superior. A gente sai parcialmente com uma vitória hoje. Comprovemos que o Giovanni não tem nenhuma participação, tanto que está sendo solto nesse exato momento. Do outro lado, a gente sai com uma situação do Andrei Alves Godoy, que acabou recebendo uma sentença. A gente vai analisar a situação para recurso e tudo mais. Essa semana também teve uma mudança de nomenclatura, que é importante, porque muita gente confunde quando se fala em UPA, a Unidade Prisional Avançada de Canoinhas e a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, que são duas coisas totalmente diferentes. Pois bem, a Unidade Prisional Avançada de Canoinhas, UPA, não se chama mais dessa forma. Agora ela passou a ser Presídio Regional de Canoinhas. Todas as demais UPAs do estado agora são chamadas de presídios. Com capacidade para atender até 250 detentos em período transitório, o Presídio Regional de Canoinhas faz parte da Superintendência Regional do Planalto Norte. Fazem parte da mesma superintendência os presídios regionais de Jaraguá do Sul, com 400 a 899 presos, Mafra, com 250 a 399 presos, e Porto União, com menos de 250 presos. O cenário político fica conturbado com troca de partidos por pré-candidatos ao governo catarinense. E ainda, a licitação para a reforma da SC 477 prevê pontos com terceira faixa. Nós voltamos em 1 minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. A semana foi bombástica nas articulações visando a disputa pelo governo do estado aqui em Santa Catarina. Esta foto publicada na minha coluna mostra um encontro do tucano Gelson Merizio, ou seja, PSDB, com o ex-presidente Lula, do PT. Um arranjo para lá de esquisito que compromete prefeitos hoje alinhados a Jair Bolsonaro, do PL. A reação do PSDB foi imediata ao anunciar que Merizio está fora do partido. Ele ainda não se pronunciou sobre a nota dos colegas tucanos, ou não tinha se pronunciado pelo menos até o fechamento dessa edição. O Merizio deve coordenar a campanha do Lula aqui em Santa Catarina e também vai trabalhar na campanha ao governo do estado do Décio Lima, do PT. Antes, um expoente da direita, olha que mudança. O Merizio vai deixar o ninho tucano a exemplo do Geraldo Alckmin, que também é apontado agora como vice de Lula, mas era de direita, era do PSDB. Ele tem conversado sobre a filiação com o PSB, no caso ele, o Merizio. Ele está tratando de filiação com o PSB, PT e Solidariedade. Na outra ponta, o Dário Berger, lembram dele, senador? Ele tinha dito que ele aceitava o Antídio Lunelli como candidato do MDB ao governo do estado, mas agora está trabalhando para dar uma rasteira no MDB ao se filiar ao PSB e lançar candidatura ao governo, que é um desejo escancarado por ele há muito tempo. Falando em MDB, líderes da sigla se reuniram na quinta-feira com o governador Carlos Moisés a fim de dar um ultimato, um dá o desce, Eles querem garantir uma resposta do governador antes de fazer o até aqui pré-candidato único do partido, Antídio Lunelli, renunciar à prefeitura de Jaraguá do Sul. O prazo termina no final de março. Segundo o deputado Valdir Kubalcini, com quem eu conversei e que participou desse encontro,
o Moisés vai decidir somente depois do fechamento das federações partidárias. Segundo o Kubalcini me confidenciou, o governador está totalmente inseguro. Falando no Lunelli, que é o candidato do MDB, o prefeito de Jaraguá do Sul também está fazendo as suas articulações. Na quinta-feira ele se reuniu com o prefeito de Florianópolis, Dias Loureiro, que também é presidente da União Brasil em Santa Catarina, e os dois têm desejos de se candidatar a governador do estado. Durante o encontro entre o Lunelli e o Gia Loureiro, o Lunelli reafirmou que vai renunciar ao mandato no dia 31 de março. Antes da visita ao Gia Loureiro, o Lunelli esteve separado com cada um dos deputados estaduais do MDB e com o ex-governador Eduardo Moreira. A Câmara de Vereadores de Canoinhas aprovou nesta semana o projeto de lei que concede reposição salarial de 10,1% relativo ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, acumulado no período de janeiro a dezembro do ano passado, na remuneração de servidores públicos municipais, efetivos e comissionados. Apenas os agentes comunitários de saúde não têm direito ao reajuste porque a reposição deles respeita a outra legislação. E no estado também, o governador Carlos Moisés sancionou o aumento de 10,5% no salário mínimo regional que já está em vigor. E a crise enfrentada pelo município na pasta de educação levou a secretária de Educação a pedir demissão nesta semana em Canoinhas. Em comunicado em grupos de professores, a secretária de Educação, Eliane Cru, se despediu do cargo. Ela confirmou ter deixado o cargo, mas não explicou os motivos. No texto ao qual a gente teve acesso, ela se despede dos colegas afirmando que não consegue mais lidar com o caos que se instaurou aqui, ou seja, na secretaria. Nesta semana, falando ainda sobre essa crise na educação, o vereador Osmar Gleskovics usou a tribuna para falar sobre o déficit com o aumento da folha de pagamento da educação, que, segundo ele, deve chegar a 20 milhões de reais neste ano. A lei criada em 2011 e que não foi cumprida e que o sindicato ganhou e o sindicato fez sua parte. Lúcia, nada contra, tá? A dar favorável porque eu sou professor do município e com certeza, a hora que eu puder, eu vou lá também e vou usufruir desse aumento, né? Mas o problema é que nós temos esse problema aí, ó. E como vai ser feito? E isso vai estender, cada ano vai aumentar, e de repente, se nós não tomarmos as providências, se nós não tivermos a responsabilidade de encarar os fatos como ele é, e é o que está aí. Eu não estou mentindo hora nenhuma. Então, por isso que eu quis usar a tribuna hoje, para explicar a situação, como está acontecendo e como nós vamos resolver. Se eu olhar para vocês, meus colegas, eu não sei, porque eu sou professor como vocês. O IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, de Canoinhas, campus de Canoinhas, vai retomar as aulas 100% presenciais com todo o corpo docente e discente a partir de 7 de março. O Instituto é uma das últimas instituições de ensino do Estado a retomar os trabalhos 100% desde o início da pandemia. E uma boa notícia, será enfim lançada em março a licitação para a recuperação total da SC 477, rodovia que liga Canoinhas à BR-116. O projeto contempla asfalto nas travessias urbanas e pavimento rígido, que é o concreto, nos demais trechos. Estão previstas faixas adicionais para ultrapassagem em pontos críticos ao longo dos 34,5 km do trecho. Além disso, as áreas urbanas contarão com melhorias como ciclofaixas e passeios de pedestre. O governo do estado pretende investir 55 milhões e meio de reais para a obra completa de restauração. Essa semana até muita gente confundiu porque está tendo umas obras de reperfilamento na SC 477, mas são apenas paliativas. A grande reforma ainda vai ser licitada. A gente termina desejando uma boa folga para quem vai fazer ponto facultativo neste carnaval e lembrando que o Cindy Lojas Canoinhas lançou uma nota essa semana afirmando que carnaval não é feriado e que, portanto, os lojistas podem abrir seus comércios sem necessidade de pagar hora extra aos funcionários. Até a próxima!